Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da FUVEST 2024, segunda fase, sobre estequiometria e reações químicas, equilíbrio químico e fracionamento de misturas. Vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte: alguns minerais alcalinos, quando em contato com soluções ácidas, sofrem intemperismo, como representado a seguir. O intemperismo que ele está querendo dizer significa que elas vão sofrer um desgaste, elas vão ser atacadas por soluções ácidas, ok? Então, a FUVEST dá uma tabelinha para nós, que é essa que está aqui. Tá? Então, aqui nós temos 3 minerais: a anortita, que tem essa fórmula molecular, a olivina, que tem esta fórmula molecular, e a albita, que tem esta fórmula molecular. Ele dá aqui os pontos de fusão desses 3 minerais e ele dá as reações que esses minerais eles vão sofrer em soluções ácidas. Então, ao entrar em contato com um ácido, a reação que ocorre vão ser as seguintes, tá certo? Então, as equações já estão balanceadas e aí ele vai perguntar, toda a questão vai ser baseada em cima dos dados dessa tabela. Então, vindo aqui para o item A, nós temos a propensão ao intemperismo desses minerais por soluções ácidas é regida pela razão silício-oxigênio, sendo que, quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. E depois ele continua, considerando a razão silício-oxigênio dos minerais e a estequiometria das reações, qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Tá certo? Então, aqui nós vamos fazer duas etapas aqui. Primeiro a gente vai determinar a razão silício-oxigênio nos minerais. Depois, na segunda parte, nós vamos levar em consideração a estequiometria das reações e ver qual desses 3 minerais consegue neutralizar maior quantidade de íons H+, que são os íons que estão relacionados com a chuva ácida. Tá certo? Então, vamos começar aqui pelas razões silício-oxigênio. Então, eu passei a tabelinha aqui para um formato onde eu digitei para a gente fazer algumas reflexões em cima de cada equação química. Então, tirando a razão silício-oxigênio da anortita, o que nós vamos ter? Que a razão silício-oxigênio, eu tenho 2 mols de silício aqui e eu tenho 8 de oxigênio. Então, a razão vai ser 2 para 8, que eu posso simplificar por 2, que vai dar 1/4, e 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Okay? Então, essa daqui é a razão silício-oxigênio para a anortita. Para cada 4 mol de oxigênio, eu tenho 1 mol de silício. Vamos fazer a mesma coisa agora para a olivina. Então, vamos pegar a razão silício-oxigênio. Então, eu tenho aqui 1 mol de silício para 4 de oxigênio. Então, essa daqui é a minha razão, que também acaba dando 1/4, que vai ser os mesmos 0,25. E agora, fazendo a mesma razão para a albita, onde eu tenho 3 mols de silício e 8 mols de oxigênio. Então, a razão é 3/8, que vai me dar 0,375. Okay? Então, aqui eu tenho as razões em relação a silício e oxigênio, que é o que está relacionado com o intemperismo. E aí, o que nós temos aqui? Bom, ele fala que quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. Então, quais valores eu tenho a menor razão? Da anortita e da olivina. São as menores razões. Então, com isso, pelo que ele nos explica, são os minerais que vão ter aí a maior propensão a sofrerem intemperismo. A anortita e a olivina. Tá certo? Então, fizemos a primeira parte que ele nos pediu aqui, para a gente fazer a razão. E aí, agora a gente vem aqui para fazer uma segunda parte, que vai relacionar a estequiometria das reações. Então, em relação à estequiometria, ele quer saber qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida. Então,
vindo aqui para as equações, como eu disse, as equações já estavam balanceadas, ok? E aí o que a gente vai analisar? Bom, quanto de mineral reage com o H+ da chuva ácida? Esses minerais eles têm a capacidade de neutralizar, porque eles são minerais que conseguem neutralizar aqui o H+, que é o que está relacionado com a acidez da chuva. Okay? Então, quando a gente faz aqui a relação, nós temos que 1 mol de anortita, que é esse mineral, ele acaba neutralizando 2 mols de H+. Então, aqui a relação é 1:2. Fazendo a mesma relação para a olivina, então nós temos a relação aqui que 1 mol de olivina neutraliza 4 mols de H+. E a próxima relação é com a albita. Em relação à albita, nós vamos ter que 1 mol de albita, que é esse mineral que tem essa fórmula molecular, ele neutraliza 1 mol de H+. E aí, vamos passar para o próximo slide. Eu vou tirar aqui esses produtos, porque a gente não precisa deles para relacionar a quantidade de neutralização dos minerais. Okay? Então, vou tirar esses produtos para a gente fazer uma relação um pouco mais clara. Então, tenho aqui só os reagentes, e o que me interessa mesmo para chegar nessa conclusão é analisar o mineral com o H+. E o que eu vou fazer aqui para ficar mais claro? Porque, como ele fala, a mesma quantidade de chuva ácida, ou seja, mesma quantidade de H+. Eu vou relacionar todo mundo, transformando, é claro, mexendo em cada equação química, mas levando em consideração a estequiometria da reação. Então, aqui eu vou multiplicar toda essa equação por 2, para ficar com 4 mols de H+. E depois eu vou multiplicar essa última equação por 4, para também ficar com 4 mol de H+. E aí a gente faz uma nova comparação. Tá? Mas pelo que nós vimos até agora, quem que é o mais eficiente em neutralizar H+, é a olivina, porque 1 mol dela neutraliza 4 mol de H+. Então, aqui eu vou multiplicar toda essa equação por 2, tá? E aí eu multiplicaria os produtos também, mas como eu falo, pelo que ele pede aqui, o que interessa para nós é analisar os minerais e o H+. O resto, para mim chegar nessa conclusão que ele está pedindo, eu não preciso do restante. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Eu multiplicaria os produtos também por 2. Mas, vamos aqui, o que nos interessa são apenas os reagentes. Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 2. Ok? Então, vai ficar 2, 4, 2. 2, 4, 2. Multipliquei toda a equação por 2. Para que eu fiz isso? Para a gente fazer a comparação a mesma quantidade de chuva ácida. Então, eu vou ter a mesma quantidade de H+. E a gente vai fazer uma nova comparação. Ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na albita. Só que para eu ter 4 de H+ na albita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar toda a equação por 4. E aí eu tenho 4H+. Então vai ficar 4 de albita, 4 mols de albita, 4 mols de H+. E aqui, 9 dividido por 2, eu tenho 4,5 de água. Então, 4,5 vezes 2 daria 9. Então, 9 vezes 2 me daria 18. Então, aqui eu tenho 18 mol de H2O, multiplicando a equação toda por 4. Tá? Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 18. Ok? Ó, 4, 4 e 18. Multipliquei tudo por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4,5 vezes 4, 18. E aí, tenho aqui a equação balanceada. E aí, por que eu fiz isso mesmo? Para ficar com todos com 4 mol de H+. E aí, fiquei com 4 mol de H+ com todo mundo. Então, aqui eu tenho a mesma quantidade de H+. E quanto que eu preciso para neutralizar esses H+? Para neutralizar 4 de H+ em relação à anortita, eu tenho 2 mols de anortita, neutralizam 4 mols de H+. Aqui eu tenho 1 mol apenas de olivina, me neutralizam 4 mols de H+. E aqui eu preciso de 4 mols de albita para neutralizar 4 mols de H+. Então, quem que é mais eficiente aqui em neutralizar a chuva ácida? Quem que eu vou gastar menos para neutralizar a mesma quantidade que os outros de H+? É claro, fica bem claro que é a olivina. Né? A olivina, 1 mol de olivina
eu neutralizo 4 de H+. Enquanto que na anortita eu preciso de 2 mols para neutralizar 4 de H+. E aqui eu preciso 4 desse para neutralizar 4 desse. Então aqui a relação é 1 para 1. Né? Então, o que eu vejo aqui? Que quem é mais eficiente justamente é a olivina. Né? O que significa ser eficiente? Se eu tenho um carro que é econômico, então tem um carro que roda 30 km com 1 litro de combustível, ele é bem eficiente. Okay? O que é um eletrodoméstico eficiente? Ele vai funcionar pelo mesmo período que outro, só que ele vai consumir menos energia elétrica. Isso é um eletrodoméstico eficiente. Então, o que seria aqui um reagente eficiente? Que ele vai neutralizar a mesma quantidade de H+ dos outros, só que eu vou usar o menos dele possível. E quem que me faz isso? Quem tem esse efeito? É justamente a olivina. Tá? Então, para a mesma quantidade de H+, para a mesma quantidade de chuva ácida que cair, quem que me neutraliza mais chuva ácida? A olivina. Esse mineral aqui, olivina. Tá? Que tem um mol de ferro, um mol de magnésio, um de silício e 4 de oxigênios. Tá certo? Então, a resposta aqui para ele seria o seguinte. Então, a mais eficiente para neutralizar a chuva ácida é justamente a olivina, pelo que nós explicamos. Eu preciso só de um mol dela para neutralizar 4 de H+. E aí, por isso que ela se torna a mais eficiente. E aí, respondendo aqui para o pessoal da FUVEST, a gente vai falar o seguinte. Bom, considerando a estequiometria das 3 equações químicas, é fácil determinar que a equação da olivina é a que neutraliza mais íons hidrônio, que são os íons H+. Com isso, a olivina é, dentre os 3 minerais, a que tem maior capacidade de neutralizar a chuva ácida. Okay? Então a gente fez toda essa demonstração aqui, colocamos isso lá escrito no papel, fizemos a demonstração, tínhamos feito a razão antes, que ele também tinha nos pedido aqui, né? A razão aqui. E aí, colocamos isso aqui com palavras para fechar a nossa explicação. Tá certo? Então, esse foi o item A. Indo agora para o item B, nós temos o seguinte questionamento. E aí é uma questão de equilíbrio químico, e mais especificamente o assunto de princípio de Le Chatelier. Ele vai falar o seguinte: a queima de combustíveis fósseis e consequente emissão de dióxido de carbono na atmosfera tem resultado na acidificação dos oceanos, pois o dióxido de carbono atmosférico governa o equilíbrio do carbonato na água do mar, conforme a reação. Então, o dióxido de carbono que está na atmosfera, ele entra em contato com a água dos oceanos e aí você gera o ácido carbônico, que aqui ele está na sua forma ionizada em H+, e o íon hidrogênio carbonato. E aí seria possível remover o dióxido de carbono da atmosfera, dispersando grandes quantidades de minerais alcalinos no oceano? Essa é a pergunta que ele nos faz. E aí ele pede para nós explicarmos a resposta com base nos equilíbrios das reações. Então, em cima dessa equação química que ele nos forneceu, nós conseguimos justificar para ele segundo o princípio de Le Chatelier. Tá? Então, vou pegar essa equação química, vou ampliar ela aqui, e aí a gente vai justificar a resposta para ele em cima dessa equação química. Então, quando a gente estuda o princípio de Le Chatelier, lá no 2º ano do ensino médio, o que a gente aprende? Tem algumas formas de você deslocar o equilíbrio químico de uma reação, ou para o lado dos produtos, ou para o lado dos reagentes. Então, se eu altero a temperatura, eu consigo deslocar o equilíbrio, sabendo se a reação é endotérmica ou se a reação é exotérmica. Se eu mexo na pressão, onde eu tenho gases envolvidos na minha reação, se eu altero a pressão em um sistema gasoso, eu consigo deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes. E uma outra forma de se deslocar o equilíbrio é alterando a concentração. Então, se eu altero a concentração de produto ou de reagente, eu também consigo deslocar esse equilíbrio para a direita ou para a esquerda. Então, ele nos questiona se a gente consegue remover o CO2 da atmosfera colocando, dispersando esses minerais alcalinos, a anortita, a albita e a olivina, nos oceanos. Tá certo?
Então, o que a gente tem que entender daqui? É uma reação de equilíbrio, é uma equação de equilíbrio, ok? Nós temos a setinha aqui de equilíbrio, indicando que essa reação é de equilíbrio. E aí o que acontece aqui? Nós queremos retirar o CO2 da atmosfera. E nós acabamos de ver no item A que os 3 minerais, eles removem H+, eles reagem com H+. Então, se eu disperso os minerais no oceano, o que esses caras vão fazer? Esses minerais eles vão fazer? Esses minerais, eles consomem, eles reagem o H+. Então, se eu dispersar esses minerais na água do oceano, eles vão começar a retirar H+ da água do mar. Conforme eles começam a retirar esse H+ da água do mar, através da reação de neutralização entre o mineral e o H+, o que acontece no equilíbrio? Esse cara começa a ser consumido. O H+ ele é consumido. E o que vai acontecer? Você vai deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. Você vai deslocar o equilíbrio para a direita. E aí, o que vai acontecer? Bom, começa a faltar H+, e aí o CO2 e a água eles reagem para gerar mais H+. Então, esse cara vai sendo consumido pelos minerais, esse H+ é consumido pelos minerais, e aí, bom, esse cara aqui está faltando, esse cara começa a faltar, esse cara começa a faltar. Então, mais CO2 e água começam a reagir para repor esse H+, que vai sendo consumido pelos minerais. Então, isso aqui fica num ciclo. Você tem mineral disperso na água, ele vai consumindo esse H+, esse H+ vai sendo retirado aqui do lado dos produtos, ele vai sendo consumido. Então, cada vez que esse cara vai sendo consumido, mais CO2 que está na atmosfera entra em contato com a água e vai reagindo para formar H+, que vai sendo consumido pelo mineral. Então isso aqui vira um ciclo. Seria uma forma interessante de você remover. Porque esse cara vai sendo consumido pelo mineral, e aí, cada vez que ele vai sendo consumido, CO2 vai reagindo com água para repor esse H+ que está faltando. Então, sim, é possível remover o CO2 da atmosfera em grandes quantidades, utilizando os minerais alcalinos. Por quê? Porque a gente viu nas equações anteriores que esses minerais eles consomem esse H+. Então, eles vão consumindo esse H+, e aí, para repor essa falta de H+, CO2 e água reagem para formar cada vez mais H+. Então, esse cara aqui ele vai saindo da atmosfera, entra na água do mar, ele vai reagindo com a água para gerar esse cara. Então, isso aqui fica um ciclo. Então, o mineral consome o H+, esse cara reage com água mais para formar mais H+. Então, isso vai virando um ciclo. E aí, nós temos sim esse processo ocorrendo. Então, a nossa resposta para o pessoal da banca seria o seguinte: como esses minerais são capazes de reagir, de consumir o H+, ao dispersá-los no oceano, o H+ reagiria com esses minerais alcalinos, como demonstrado no item A. Como o H+ é consumido pelos minerais, o equilíbrio se desloca para a direita. Então, como esse cara começa a faltar, então, esses caras aqui têm que reagir para formar mais H+. E aí o equilíbrio é deslocado para o lado do produto, que é o que a gente quer. E o que faz com que mais CO2 seja consumido para repor o H+ que reagiu com os minerais alcalinos, retirando-o da atmosfera. Tá? Então, como tem excesso de CO2 na atmosfera, a hora que isso aqui está faltando, mais repõe esse aqui da atmosfera. Então, mais CO2 que está na atmosfera vai reagir com água para repor esse cara que está sendo consumido pelo mineral alcalino. Ok? Então, isso aqui virá um ciclo, e como tem muito CO2 na atmosfera, desde que você vá dispersando esses minerais alcalinos, esse processo de remoção do CO2 da atmosfera ele vai ocorrendo. Tá certo? Então, é uma forma, assim, de você retirar esse CO2 da atmosfera. E agora, partindo aqui para o item C, nós vamos ter o seguinte. É um item de fracionamento, relacionado a propriedades físicas aqui desses 3 minerais. Então, ele vai falar o seguinte:
Esses minerais são considerados rochas ígneas, ou seja, são o resultado do resfriamento e solidificação do magma. A formação de cada mineral ocorre por um processo de separação chamado cristalização fracionada. Considerando o ponto de fusão de cada mineral, apresente a ordem de cristalização dos minerais com o resfriamento do magma. E aí a gente tem que justificar nossa resposta. Então, ele quer que a gente coloque aqui quem desses 3 minerais que resfria primeiro e quem que vai ser essa ordem de resfriamento. Ok? Então, por isso que foi dado lá no início os pontos de fusão desses minerais. Então, imagine que a gente tem lá o magma, né? O magma líquido, e aí depois ele começa a resfriar em contato, depois que ele saiu aqui para a crosta terrestre, ele começa a resfriar. E aí o que acontece? Então a gente vai montar aqui uma reta. Então a gente vai montar aqui uma reta, tá? Com as respectivas temperaturas de fusão dos seus minerais. Então a anortita é 1550 graus Celsius, a temperatura de fusão. A olivina, 1200 graus Celsius e a albita, 1100 graus Celsius. Então, aqui a temperatura está aumentando para a direita. Então, isso aqui seria uma curva de aquecimento. Então, estou lá aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aí em 1100 esse cara funde, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Aumentou mais a temperatura, passa a olivina, passa do estado sólido para o estado líquido. E aí continua aquecendo, em 1550 a anortita passa do estado sólido para o estado líquido. Ok? Mas aqui o que eu fiz a sequência foi para o aquecimento. Então, para o resfriamento, o que vai acontecer? Quem que vai resfriar primeiro e qual que é a ordem dessa cristalização que vai ocorrer para esses minerais? Só que aqui nós estamos indo no sentido contrário, nós estamos caminhando para a esquerda. Por quê? Porque ele está pedindo sobre o resfriamento e a ordem dessa cristalização no resfriamento. Então, a hora que eu estou indo para a esquerda, eu estou retirando o calor desses minerais, eles vão perdendo o calor. O que vai acontecendo? A anortita, quando bater 1550 graus Celsius, a anortita ela vai passar do estado líquido, que é o que o magma se encontra, para o estado sólido. Então, em 1550, a anortita cristalizou, enquanto que a olivina e a albita elas estão no estado líquido. E aí, ele continua perdendo calor, o magma continua perdendo calor. A hora que bate 1200 graus Celsius, a olivina, que está no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. E aí, nessa temperatura, a olivina solidificou, e aí você tem apenas a albita no estado líquido ainda restando. E aí, conforme o calor vai sendo perdido ainda, hora que bater 1100, a albita ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, e aí você conseguiu separar. Então, como esse aqui ele cristalizou antes, esse cara já separou, enquanto esse estava no estado líquido. Aí você já tem esse cara separado. Aí, em 1200, a olivina cristaliza. Então, aí você tem a olivina já separada da anortita e da albita, porque aí, nessa temperatura específica, é que ela cristaliza. Então, aí você tem a olivina. E aí, só em 1100 é que você vai ter a albita cristalizando. Então, aí você teria os 3 minerais de maneira separada. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer aqui nessa sequência. Então, a sequência seria qual? Então, primeiro cristaliza a anortita, depois a olivina e em seguida a albita. Certo? Então, a ordem de cristalização vai ser a seguinte. Primeiro é a anortita, porque a gente está resfriando. Então, a gente está vindo no sentido contrário ao aumento da temperatura. Então, primeiro cristaliza a anortita. Em seguida, a temperatura vai diminuindo. Cristaliza a olivina. E aí, por último, vai cristalizar a albita. Justamente
isso está diretamente relacionado com as suas temperaturas de fusão. Então, a gente justificou aqui a ordem de cristalização. E aí, para justificar para o pessoal, a gente pode colocar setas indicando, e aí escrevemos com palavras aqui alguma coisa a mais, falando que conforme o resfriamento vai ocorrendo, a anortita, por ter aí a maior temperatura de fusão, é a que cristaliza primeiro, em seguida vai cristalizar a olivina, e por último, por ter o menor temperatura de fusão, vai cristalizar a albita. Dessa forma a gente responderia aí para o pessoal da banca da FUVEST que vai corrigir a prova. Ok? É isso aqui que a FUVEST pergunta nessa questãozinha, tá? Essa questão aqui de segunda fase, uma questão bem interessante, né? Ainda mais por falar dessa parte ambiental, tanto relacionando aí neutralização de chuva ácida e também a remoção do CO2 da atmosfera, e também em relação a essa parte ambiental, o que nós temos? Que nós acabamos de ver que o CO2 da atmosfera ele acaba acidificando a água do oceano. Então, se você coloca lá o mineral alcalino para ir neutralizando aquele H+, você não tem a tendência dessa água do oceano ela se tornar muito ácida, porque ela vai sendo aí neutralizada tanto pelos sais da água do mar, quanto também pela dispersão desses minerais alcalinos, se eles chegarem a serem dispersos na água do mar. Ok? Então, uma questãozinha bonita da FUVEST 2024. Não é uma questão complicada, tá? A primeira parte era só você fazer o que ele estava pedindo, fazer a razão de silício e oxigênio e analisar lá a relação dos minerais com o H+. Tranquilo para quem chegou numa segunda fase da FUVEST. Depois, princípio de Le Chatelier, sabe que sempre vai cair uma questão aí de princípio de Le Chatelier, sempre cai aí deslocamento de equilíbrio, ou na primeira ou na segunda fase, ou nas duas fases no mesmo ano, tá? E aqui também era só analisar a temperatura de fusão e responder o que ele está pedindo. Tudo que você precisava para responder esse item praticamente estava dado. Era só você aqui, o que você mais precisava aqui lembrar, talvez fosse o princípio de Le Chatelier. Mas como é uma coisa recorrente nesse vestibular, então é uma coisa que com certeza você estudou para fazer aí a prova da FUVEST. Ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Acharam ela interessante? Conseguiriam resolvê-la? E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!